Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e estarei apresentando esse programa hoje sozinho. Infelizmente, a nossa amiga Beth Costa teve um pequeno contratempo, mas na semana que vem ela vai estar conosco aqui. Gente, olha, antes de apresentar o nosso convidado e o tema de hoje, quero convidá-los a nos seguir aí no nosso Instagram. O nosso Instagram é @SOS Brasil Soberano. @SOS Brasil Soberano, e o QR Code está aqui na tela de vocês. Olha, hoje nós vamos ter um convidado especial, pessoal, para nos ajudar a tratar de um tema que é a base do nosso programa. O nosso programa trata da soberania e do desenvolvimento. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse tema, que é a soberania em reconstrução diante do atual governo brasileiro. O nosso convidado é um convidado muito especial que vai ser, assim, para nós aqui um marco, né, um novo marco, porque vai ser um farol, né, para nos iluminar e apontar, né, o caminho que nós temos que seguir diante desse tema. Por favor, nosso convidado, Felipe. Nosso convidado está aqui na tela, o professor Luiz Gonzaga Peluso. Professor, boa tarde, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Jorge, você está me sobrecarregando com uma responsabilidade enorme de me transformar em farol de alguém. Eu sou apenas um estudioso curioso que busca sempre dirimir suas dúvidas ao longo da vida, buscando aperfeiçoar sua visão das coisas, etc. Então, eu logo queria fazer essa observação, porque, em geral, os economistas são marcados por uma condição que me desagrada muito, que é das certezas absolutas, né? Como eu, ao longo do tempo, me entreguei ao estudo e à observação da economia, sobretudo interessado exatamente nessas questões da autodeterminação do Brasil, né? Da sua capacidade de decidir seu próprio destino, e olhando isso no âmbito da economia global, né? Como é que nós estamos integrados e como é que nós fomos integrados, estamos caminhando para uma nova forma de integração. É isso que me interessa. Eu não sei se eu vou poder dar respostas assim tão peremptórias para os nossos espectadores, ouvintes interessados na questão, mas eu vou fazer o possível para falar de maneira muito honesta, mais honesta do que correta para vocês, né? Então, que a palavra correta me deixa um pouco preocupado, porque a gente sempre está caminhando numa trilha muito estreita, né? Que nós temos que respeitar as mudanças em relação às nossas convicções, né? Então, eu estou às suas ordens aqui para ver se eu consigo responder ao que é aguardado a respeito da minha fala. Professor, com certeza isso vai nos ajudar muito, tenho certeza disso, toda a nossa coordenação, por isso que nós colocamos a importância do senhor estar conosco aqui. Pessoal, olha, vou fazer aqui a apresentação do professor Beluso. O professor Beluso é formado em Direito e Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, a USP, pós-graduado em Desenvolvimento Econômico pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o CEPAL, e também é doutor em Economia pela Unicamp, onde é professor titular desde 1986. Já ocupou cargos públicos em vários momentos da história política brasileira. É escritor e, em 2005, recebeu o Prêmio Intelectual do Ano, Prêmio Juca Pato. O seu mais novo livro, recém-lançado, é Crônicas Antieconômicas, escrito em coautoria com Natan Caixeta, publicado pela editora Contratempo. Professor, olha, aqui está a capa do livro do professor, junto com o Natan Caixeta, né? Fica aí a dica para todos que estão nos acompanhando. É um livro importantíssimo e, à medida do possível aqui na nossa conversa, nós vamos falar um pouco sobre o livro também. E importante, né, sublinhar para todos que, como eu disse no início, o nosso programa de hoje, o título, melhor dizendo, é Soberania em Reconstrução. E é importante lembrar como nasceu o projeto SOS Brasil Soberano. Esse projeto nasceu no início de 2017, em consequência do golpe que foi desferido, o golpe institucional desferido contra a presidenta Dilma Rousseff,
E nós percebemos naquele momento que o golpe não era só contra a presidenta Dilma e o Partido dos Trabalhadores. Era um golpe contra o Brasil, contra o povo brasileiro, contra a soberania do país. Daí, nós estamos, desde 2017, numa intenso embate, né, contra as forças golpistas, né, que procuraram, né, destruir a soberania e o desenvolvimento do Brasil. E chegamos agora numa fase nova, que é a fase, né, de superação, assim esperamos, né, a superação contra as atitudes e atos fascistas, contra políticas, né, neoliberais que foram impostas duramente contra o país. Então, estamos numa fase de um governo, né, democrático, popular, né, e progressista, assim esperamos. Mas temos muitas dificuldades diante do cenário existente no Brasil e no mundo. Daí a necessidade de entendermos como compreender a resistência e o projeto Brasil Soberano, desde 2016, como eu falei, contando com a presença inicial do coordenador, nosso professor, que era o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, da jornalista Tânia Coelho, do Clóvis Nascimento, do Olímpio Santos, que é o presidente do SENGE. Então, foi junto com a jornalista também Verônica Couto, que fez parte da nossa equipe, nós continuamos nessa resistência. Apresentado, né, o projeto, o objetivo dele e o momento atual, professor Peluso, quero colocar uma questão para o senhor. A necessidade que o país tem, uma necessidade mesmo urgente de retomar o desenvolvimento, né, diante de tudo que eu falei. Mas como chegar ao desenvolvimento diante das amarras que ainda continuam sendo impostas pelos financistas, como, por exemplo, né, a própria lei do marco fiscal aprovada pelo presidente Lula, pelo Congresso Nacional recentemente, ainda continua colocando entraves. Como chegar ao desenvolvimento com esses entraves, professor? Bem, você colocou uma questão que é crucial, né? Eu diria que é a questão central, né, que diz respeito à capacidade que o governo brasileiro tem de propor uma trajetória de desenvolvimento mais intenso e mais amplo. Eu estou dizendo mais intenso e mais amplo, porque eu vejo que, às vezes, as pessoas se concentram, digamos, não, mas o agro está muito bem, mas a indústria está muito mal. Isso é verdade, ao mesmo tempo é uma impropriedade, porque, na verdade, os anos que presenciaram o crescimento mais intenso da economia brasileira, eles contemplaram um crescimento mais estrutural, mais completo e mais integrado dos setores, né? A despeito do Brasil ter sempre feito um desenvolvimento com uma dificuldade de resolver a questão da desigualdade, né? Que nós não conseguimos resolver a despeito dos esforços, por exemplo, do presidente Lula no seu primeiro e segundo mandato e da presidenta Dilma, né? Esses esforços foram praticamente dirimidos depois que houve o golpe, como vocês disseram, né? E até é muito difícil eu falar isso, mas eu devo falar porque o que, na verdade, atropelou a nossa trajetória naquele período foi a política de ajustamento do Joaquim Levy, que vocês se lembram muito bem, né? E que nasce exatamente desse poder que você mencionou do mercado financeiro sobre as concepções, sobre a mídia, sobre as opiniões sobre a economia, né? Eu escrevi um artigo agora no Valor mostrando que as concepções que você tem sobre a sociedade, quando elas se tornam dominantes, elas acabam determinando fatos reais. Não é só um problema de ideias, é um problema de você produzir fatos reais. E, de fato, isso é uma observação de um filósofo da escola de Frankfurt, que ainda é vivo, o Jürgen Habermas, mas que é muito importante, porque isso tem muito peso na sociedade moderna, né? Então, o que nós estamos observando hoje é uma tentativa, a meu juízo, razoavelmente bem-sucedida, do presidente Lula de contornar essas barreiras, esses constrangimentos e fazer isso avançar na direção, por exemplo,
da constituição do PAC e da criação de um espaço mais amplo para o investimento público, eu diria para o investimento público-privado, né? Na relação público-privada, que foi uma das características do governo, do primeiro e segundo governo Lula, como foi uma das características dos momentos mais importantes e decisivos na história econômica do Brasil, não é? O Brasil sempre teve essa capacidade de fazer o investimento público nos anos, por exemplo, do governo militar. Se você juntar o gasto fiscal, ou seja, o investimento dos governos, junto com o investimento das empresas estatais, ele chegou a 8,5% do PIB, que é um percentual elevadíssimo e que tem a ver com a taxa de crescimento da economia. Então, você vencer essa oposição, digamos, conceitual de convicções do mercado financeiro, que são, na verdade, muito impróprias para o desenvolvimento de um país como o Brasil, que tem um potencial de crescimento muito grande, né? Isso vai envolver, na verdade, uma recuperação, não só uma recuperação do investimento público, mas uma coordenação do Estado para, na verdade, organizar e dirigir o investimento. Nós não vamos repetir a trajetória do passado. Nós temos que incluir. Eu tenho lido muita coisa sobre progresso tecnológico, inteligência artificial, robotização, robótica, etc. Então, digamos, a natureza tecnológica desse desenvolvimento é diferente da anterior. Então, você vai ter que tornar isso dominante. Por exemplo, nós temos oportunidades imensas na transição energética, que poderia ser conduzida pela Petrobras e pela Eletrobras. Eu já disse isso inúmeras vezes, que a privatização da Eletrobras foi um erro catastrófico, como outros que eles cometeram, porque a energia, que ficou provado recentemente, a energia é um insumo universal. Ele perpassa todas as cadeias de produção, as cadeias produtivas. Aliás, isso é a natureza da Revolução Industrial. As pessoas acham que a Revolução Industrial é o surgimento de máquinas e fábricas. Também é, mas não é só isso. É, sobretudo, uma mudança tecnológica na energia. É a substituição da energia humana pela energia mineral. Começa com o carvão, depois vai para a energia elétrica e vai para o petróleo, né? Quer dizer, aproveitamento das forças naturais para você transformar em capacidade humana de construir, né? De produzir. E é isso que eu considero um elemento importantíssimo na pretensão do Brasil em avançar no desenvolvimento. Mas o Brasil tem um potencial enorme, que pode ser muito desenvolvido se você tiver essa articulação entre público e privado. O que nós precisamos escapar, e é muito importante que a gente escape, dessa retórica do pessoal do mercado, de que a economia de mercado ela produz espontaneamente o crescimento. Nunca houve isso. Isso é uma farsa, isso é, na verdade, uma afirmação ideológica sem nenhum apoio histórico, né? Sem nenhuma capacidade de explicar o que aconteceu. Os Estados Unidos, desde da Guerra de Secessão, tiveram Alexander Hamilton escrevendo o relatório das manufaturas, em que ele defende, né, a organização pública de um programa de desenvolvimento para os Estados Unidos de industrialização, já olhando o que estava acontecendo na Inglaterra, assim como a Alemanha do Bismarck, que na verdade se tornou uma das maiores potências industriais do mundo, já no final do século XIX, para não falar dos nossa experiência de desenvolvimento muito importante. O Brasil chegou a ser o país mais industrializado entre todos os países emergentes, com uma participação
da indústria de transformação no PIB de 28% no final dos anos 70, né? Então, eu não sei exatamente por que virou essa churumela, desculpe a expressão, de que o setor, que o mercado, o setor privado vão fazer com que a economia... Nunca houve isso na história do capitalismo. Então, eu li outro dia um artigo do coordenador do grupo Esfera sobre os ricos não devem, são eles que fazem. Isso tudo é uma enrolação, é uma coisa que parte de pressupostos completamente falsos e impróprios, né? Inadequados para explicar. Nós temos que ser baixar um pouco a ideologia e ser mais pragmáticos, né? Vamos observar o que a China fez. Aí o pessoal diz, não, mas a China é um país autoritário. Mas não estou falando disso. A China é um país que planeja a sua economia. Planeja de maneira muito adequada. E não há nenhum país onde, hoje em dia, o empreendedorismo e a participação privada nos setores de tecnologia mais avançada que a China. Porque você tem uma concatenação entre o Estado chinês, as suas empresas públicas, né, que foram todas rearranjadas no período recente, e o desenvolvimento do setor privado. Quem tiver a oportunidade, por exemplo, de ir a Shenzhen, que é uma região onde você concentra a capacidade tecnológica chinesa, você fica muito impressionado, porque você percebe que aquilo é uma construção institucional, né? Não, você precisa, sim, de um governo. Nós tivemos uma coisa muito parecida no período do Juscelino, né, em que ele organizou os grupos executivos para, na verdade, promover o avanço da indústria brasileira. Então, com os grupos executivos, etc., que tinha burocratas e o setor privado, né, experiência, né, muito importante que o Brasil teve. Na verdade, eu recebi outro dia aqui a visita da Isabella Weber, uma ótima economista alemã que trabalha nos Estados Unidos, escreveu um livro sobre a transição chinesa da economia de comando para a economia chinesa atual, que o meu amigo Jabur chama economia do projetamento, e é isso mesmo, ele tem razão, né? Então, essa transição, esse avanço, etc., é muito significativo e deve nos inspirar, assim como nós inspiramos os chineses. E nós temos vários setores, são muitos setores da economia brasileira que oferecem essa oportunidade. E que o que é central é que, eu vou repetir aqui uma lição do Keynes, né, que ele pedia para que o orçamento de capital ou de investimento dos países fosse tirado fora do orçamento corrente, para que ele seja um guia, um coordenador da economia. Quando você tivesse, digamos, a economia se expandindo de uma forma muito intensa, muito rápida, você teria que dar uma amaciada, uma diminuída do papel do investimento público, para deixar que o sinal que deu para o impulso já foi suficiente. Quando, na verdade, você tem as flutuações, porque existe uma outra questão que a gente tem que levar em conta, que essa economia, se você olhar bem pela sua história e pela sua forma de funcionar, ela é uma economia instável. Ela não tende ao equilíbrio. Todas as visões, digamos, conservadoras partem. Eu estava lendo outro dia, ontem mesmo, um artigo dessa pobre diaba chamada Dreid McCloskey, que escreve na Folha, e ela fala assim do espontaneísmo, da capacidade da economia de mercado se autorregular. Esse é uma coisa que está estabelecida desde Adam Smith, que tentou explicar porque isso era assim, passou para o Ricardo, depois foi piorando, porque pelo menos eles identificavam as classes sociais do seu desempenho, né? Aí foi piorando, porque foi passando para o Givens, para o Valras, e aí o negócio do equilíbrio ficou dominante e eles não abandonam isso.
E nós sabemos todos, assim, por intuição, não precisa nem ser economista, aliás, é melhor não ser para perceber que é mentira. Que, né, se você não tiver uma articulação entre a capacidade gestora do Estado, monetária e financeira e fiscal do Estado e o setor privado, a coisa não anda. Bem, professor, o senhor está explicando, né, nos possibilitando a compreender exatamente, né, nesse processo de desenvolvimento, né, a preocupação de se direcionar apenas o controle da economia por parte do setor privado. E aí o senhor tocou na questão que eu queria, antes de avançar para a questão do PIB brasileiro, retomar, se o senhor pudesse destacar, como se ouviu especificamente a privatização da Eletrobras, quer dizer, que é uma empresa estratégica para o Brasil, geradora de energia, relacionada à segurança nacional e o interesse coletivo. Entregar isso ao capital financeiro. O senhor já trocou, mas eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso. Voltei, então. Eu acho que a transição energética vai ter um papel muito importante na recuperação da economia brasileira. É um dos pontos que eu considero cruciais e muito importantes. E, como eu disse, tentei explicar, aliás, a energia, né, seja ela a energia decorrente do petróleo, que vai entrar, na verdade, em declínio nos próximos anos por conta da questão ambiental, mas todas as formas de energia, elas são insumos universais, ou seja, não há nenhum setor da economia, nenhuma atividade econômica hoje, sobretudo, eu não preciso dizer, sobretudo aquelas que têm a forma industrial. Quando eu falo industrial, não estou falando só de fábricas, mas estou falando das atividades que são movidas tecnologicamente, né? É um insumo universal, portanto, é um bem público. É um bem público. Você tem que cuidar dela do ponto de vista do abastecimento e tem que cuidar também da energia como do ponto de vista do custo para as atividades públicas e privadas. Então, você tem que ter uma política energética, né? E a Petrobras seria importantíssima para a política energética. A Eletrobras, perdão, seria importantíssima para uma política energética. Então, quando eu vejo essa faina, essa obsessão pela privatização, que na verdade supõe que o setor privado seja mais eficiente que o Estado, está sendo desmentida no mundo inteiro. Não sei se você sabe que há várias iniciativas na Europa sobre, por exemplo, na Inglaterra, não só a questão energética, por exemplo, a questão dos transportes também que foi privatizada, está sendo contestada por boa parte da sociedade inglesa, né? O que ocorreu em muitos países em matéria de protesto é custo da energia, custo do saneamento, custo da água, tudo isso está sendo questionado. Seria bom que o Brasil tivesse claro que é preciso recuperar essa integração energética entre a Petrobras e a Eletrobras. Fundamental isso aí, professor. Olha, professor, recentemente não, no início do governo Lula, né, as previsões aí do FMI, do Banco Mundial, né, do mercado, para o PIB brasileiro, é que seria um PIB aí de 1%, 1,5%. E com o caminhar do governo do presidente Lula, né, nós estamos verificando, né, uma capacidade, de um PIB maior para o Brasil. O que o senhor considera que possa ser esse aumento do PIB brasileiro que tanto o mercado financeiro apontava que não ia ser, né, e tem possibilidade de ser mais 3%? Como que o senhor vê isso? Olha, eu tenho uma tremenda desconfiança das previsões dos economistas. Aliás, ontem eu vi uma nota em cima do meu artigo no Valor, que alguém dizendo que os economistas erraram as previsões, como erram sempre. Exatamente porque a economia é uma ciência que está mergulhada na incerteza da vida humana, né? Então, toda a previsão, você pega as previsões do Focus, eles
acertam muito raramente, é muito difícil. É muito difícil a quem trabalha na área, não vou falar quem é do ramo, porque é meio exagerado, mas quem trabalha na área sabe que isso é muito complicado, né? Exige uma série de supostos, etc. Em geral, os supostos que acompanham essas previsões são um pouco simplórios, né? Então, você erra muito. E depois é o seguinte, o fato de, quando você fala cresceu 0,9, na verdade isso se deve muito às formas como a política econômica foi conduzida nos últimos anos, né? Quando você fala cresceu 0,9, você está falando do quê? Você está falando do passado. E você precisa, na verdade, fazer suposições a respeito de como isso vai continuar. Eu estou observando uma caminhada muito cuidadosa e muito prudente do ministro da Fazenda, dos ministros da área econômica, né? No sentido de ter uma boa relação com o Congresso, boa relação com o mercado, né? Mas a minha impressão é que a aprovação do PAC, o desenvolvimento do PAC vai fazer com que a economia disponha de recursos. Eu até gostaria de conversar com alguém, né? Disponha de recursos para aumentar a taxa de investimento público. Isso é muito importante para que a gente faça a passagem para um ritmo mais elevado, 3,5%. No período Lula, o crescimento médio foi muito alto. Nós tivemos um crescimento de 4% em média no segundo governo Lula, né? Aí veio a história, a Dilma teve um crescimento decrescente em 2010. A economia, depois do choque lá negativo da crise do subprime, fora do Brasil, né, da crise internacional, o Brasil cresceu 7,4%. Por quê? Vamos fazer uma análise ali. O ministro era o Guido, né, que foi um ministro muito competente mesmo. Ele capitalizou o BNDES, né, com títulos públicos, quer dizer, ele deu funding para o BNDES, e, na verdade, a economia saiu muito rapidamente através do investimento público, do gasto, que estimulou o setor privado, a economia andou muito bem e continuou andando bem, né, a despeito da taxa decrescente. A taxa foi decrescente, porque as pessoas esquecem que teve vários choques, como, por exemplo, o choque da economia grega na Europa, né, que trouxe uma queda severa da economia europeia, que se combinou com uma queda também, um desempenho muito ruim da economia americana, e a economia chinesa também desacelerou, de modo que a economia brasileira cresceu menos. Mas vamos pegar esse período aí e olhar que primeiro déficit primário, que eles ficam dizendo, precisa fazer o déficit primário. Isso. O Lula teve superávit primário em todos os anos, todos, sem exceção. Aí o pessoal diz, não, mas estava gastando muito. Comecei um contrassenso. O que quer dizer? O que mede a gastança ou não gastança? É o resultado primário. Então, se você tem um resultado primário positivo, não pode estar gastando muito. Quer dizer, aumentou o gasto, porém aumentou a receita também, né? Parece, eu tenho a impressão, dentro das minhas parcas possibilidades de conhecer, de saber que o resultado primário decorre do comportamento da receita fiscal. E quando a economia cresce, a receita fiscal cresce, né? Perfeito. A economia cresce, você incrementa as vendas, incrementa a renda, incrementa aí, a receita fiscal cresce. Você cobra imposto sobre as vendas, você cobra imposto sobre vários bens e serviços, e isso acompanha o crescimento da economia. Então, eu fico com a impressão que o pessoal acha que o dinheiro do imposto fica lá numa caixinha, né? Não, o dinheiro do imposto, na verdade, ele é criado com o gasto. E aí fica, precisa cortar o gasto. Aí você corta o gasto, foi o que aconteceu com o Joaquim Levy. Exatamente. Você criou um consenso, lembra disso? Lembro. Criou um consenso, lembra bem disso? Lembro, inclusive com a Previdência, que tinha que
Fez vários cortes previdenciários, algo Isso. totalmente antipopular. Então, você corta o gasto, o que o Joaquim Levy fez foi cortar 21% o gasto fiscal do governo, né? Aumentou os impostos, aumentou os impostos, ou aumentou, na verdade, o preço fez um ajuste nos preços dos administrados, que deu um aumento de 18,5% no preço dos administrados, que jogou a inflação para 10,5% durante o ano e reduziu 25% com a taxa de juros. O pessoal está reclamando dos 13,75%, a taxa de juros era 14,25%. Uhum. Ninguém lembra. Aí é o seguinte, é como você... Eu sempre comparei esse episódio com uma luta de boxe em que o nosso pugilista, né, falando da economia brasileira, estava um pouco grogue, um pouco assim, e ela foi para o corner, né? Mas aí o treinador, ao invés de fazer abanar o pugilista e dar-lhe um pouco de água, deu-lhe uma cacetada na cabeça. Ele desmaiou. Aí o que aconteceu? A crise de 2016, 2015, foi de queda de 3,8% do PIB. O resultado fiscal foi negativo em 1,8%, depois em 16 caiu 3,3% e o resultado fiscal 2,8% negativo. Então, será que isso não explica mais ou menos como é que funciona essa geringonça? Acho que explica, né? Como é que funciona essa geringonça. Então, a ideia de que você, quando a economia está em desaceleração, você corta gastos para fazer um ajustamento, isso é fruto, você me desculpa eu dizer, usar essa palavra, da burrice que acompanha essas observações da visão convencional de economia. É burrice, porque é você não entender minimamente, não é? Minimamente qual é a constituição e a forma de funcionamento dessa economia de mercado monetário financeira. O professor, talvez em síntese, aí, não sou economista, mas ouvindo do senhor, né, na verdade, o que eles fizeram a partir do Levy, depois se intensificando com o Meirelles no governo do Temer e com o Guedes no governo de Bolsonaro, foi simplesmente tirar o dinheiro da rua. Tirar o dinheiro, né, o Estado deixou de ser o alavancador, né, da economia e entramos num estado total de estagnação. Então, se você olha bem, né, só para completar o que você disse, está muito correto, é que depois do choque, só se olhar a taxa de crescimento da economia, nos anos que sucederam ao choque Joaquim Levy, você vai ver que a taxa de crescimento ficou em torno de 1,5%, 2%, foi muito, muito baixa. E, na verdade, o que está acontecendo agora, esse respiro que o governo Lula deu, esse crescimento está projetado para crescer mais um pouco, 2,5%, por aí, 3%, né? Eu espero que isso se realize, né? Mas a gente precisa ter muito claro que, do ponto de vista do prazo mais longo, é preciso que você tenha esse componente importante do investimento público coordenado com o setor privado para que a economia possa avançar a uma taxa, digamos, mais razoável, de 5%, 6%, né? Que aí seria muito satisfatório para a economia. Muito bem. Professor, recebi aqui uma pergunta de um internauta que está nos acompanhando aqui, Miguel Sampaio. Ele está perguntando, dizendo o seguinte: já falaram do que será o futuro da taxa Selic? Qual a perspectiva quanto à velocidade da sua redução ao longo do governo Lula? Estou querendo saber aí exatamente da taxa Selic, né? Que depende do governo, na verdade, né, professor? Na verdade, tem essa questão da autonomia do Banco Central, né? E eu li outro dia uma entrevista com uma das diretoras que fazem parte, então, do grupo que decide a taxa de juros, e ela foi muito, assim,
resistente a uma redução mais rápida, né? Dizendo que as expectativas não estão totalmente ancoradas, etc., etc., né? Mas o que nós estamos observando e que muita gente não se dá conta é que nós estamos diante de uma situação de crédito não muito favorável ao crescimento, né? Porque houve uma queda não só na oferta, mas na demanda de crédito. Nós tivemos o que se chama, na linguagem habitual dos economistas de mercado, um credit crunch, né? Que não é muito visível, mas houve uma queda importante do abastecimento de crédito na economia, pela demanda de crédito e pela oferta também, né? E uma coisa depende da outra, portanto. Mas o que eu vejo é que isso vai ser também um objeto de controvérsias aí. Espero que o meu caro amigo Gabriel Galípolo consiga, na verdade, conduzir. Ele é muito hábil, muito jeitoso e muito capaz, né? E vai conseguir, na verdade, uma convergência maior entre os pontos de vista ali dentro do Copom, né? Então, espero que a redução seja mais rápida, mas vejo isso com uma dificuldade institucional, né? Porque essa a autonomia do Banco Central, ela está fundada, na minha opinião, sobre pressupostos um pouco semelhantes àqueles que eu mencionei, né? Uhum. Que acham que a inflação, por exemplo, a inflação dos combustíveis que nasce da guerra Rússia-Ucrânia, né? Podia ser, poderia ser enfrentada com o aumento da taxa de juros. Agora, esse é um choque de oferta, né? E como os instrumentos de política econômica que estão disponíveis no arcabouço, no arsenal dos economistas mais conservadores, da visão predominante da política econômica, você não pode, na verdade, enfrentar isso com uma gestão inteligente dos impactos que essa aumento de combustíveis tem sobre o conjunto da economia, como nós estávamos dizendo, né? O que o Brasil teria que fazer é criar um fundo de estabilização, já que ele é produtor líquido de petróleo, ele produz, é um exportador líquido, ademais, além disso, ele podia adotar um fundo de estabilização para impedir essa disseminação desse impacto e exigir que você suba dessa maneira a taxa de juros para combater uma inflação que é uma inflação de oferta. Mais uma vez, nós estamos aí diante de um encolhimento do painel de instrumentos de política econômica, e não era assim. Antigamente, nos anos que seguiram a Segunda Guerra Mundial, você tinha um painel muito mais amplo, né? Que também permitiam, assim, não só na Europa, aqui no Brasil também, permitiam que você tivesse um acesso mais eficaz aos efeitos de uma crise energética como essa aí. O senhor falou, se o senhor me permite, o senhor falou a questão de criar um fundo, né, a partir da produção de petróleo. Uma coisa interessante, professor, e o governo do presidente Lula já tocou nisso. O petróleo cru, né, brasileiro, ele é exportado sem pagar imposto de exportação. E Pois agora é, o governo Lula, agora que foi taxar, quer dizer, é uma política total de dependência, né? Quer dizer, o produto vai para fora sem pagar nenhum centavo, quer dizer, isso pois é. é uma lógica cruel. Como fazer um fundo, né? Sem esse fundo? O fundo seria formado pelos recursos da exportação de petróleo, né? Nada mais justo e nada mais praticado, já praticado em muitos países, né? Que fazem isso, como, por exemplo, Países, os países nórdicos
por Exatamente. exemplo, fazem isso, né? Tem um fundo soberano que eles constituem a partir do imposto sobre o petróleo, né? Que é o caso da Noruega, né? O caso da Noruega, que é uma exportadora importante, né? E aqui no Brasil também a gente acabou, porque eu vou contar para vocês uma história que depois da Segunda Guerra, nas reuniões, ainda durante a Segunda Guerra, nas reuniões de Bretton Woods, vocês Uhum. sabem que foi criado o Fundo Monetário, o Banco Mundial e outros instrumentos multilaterais, o Keynes propôs que se criasse uma instituição chamada Commodity Control, quer dizer, controle dos preços das commodities. Commodity é de commodities, commodity control. Por Uhum. quê? Porque, como é óbvio, e é uma coisa que nasce da experiência dos mercados de commodities, entre os quais o mercado de combustíveis, de petróleo, há uma flutuação muito grande nesses preços. Então, ora eles estão num nível muito alto, quando a demanda, na verdade, aquece, e depois eles retrocedem para um nível muito baixo. Você tem quedas bastante importantes e muito rápidas no preço das commodities. Então, para evitar essa flutuação, o que eles propôs o Commodity Control, que seria uma agência internacional. Uhum. Por quê? Qual era o propósito dele? Ele queria, na verdade, evitar perdas muito importantes para os produtores, se cai muito a taxa, cai muito o preço, e perdas importantes para os países consumidores, quando o preço sobe muito rapidamente, né? Então, aí está o Keynes, que talvez seja o economista do século XX, não tenho certeza, economista do século XX mais importante, ele tinha sensibilidade para essas coisas. E ele tinha uma virtude, ele não estava preso a essas ideias assim, cristalizadas, né? Então ele falava livremente, ele propôs isso, aliás, escreveu, eu diria, cento e tantas páginas sobre isso nas suas obras completas, né? Dizendo da necessidade de se usar isso para evitar choques de oferta, que eram frequentes na economia capitalista. Muito bom, professor. Professor, o senhor falou ainda agora da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? E aí vem uma questão, né? O presidente Lula, o novo governo brasileiro, está reconstruindo o país. Né? O senhor falou aí a questão do PIB, uma nova retomar uma política, né, de desenvolvimento que já tinha sido empregada no passado, com outras características mais atuais para levar ao desenvolvimento. E aí nós estamos falando de um novo mundo, né? Um novo mundo que se apresenta aí, chamado mundo multipolar. Como o senhor vê a posição do Brasil hoje nesse cenário, diante de todas as dificuldades que nós temos internamente? Eu devo dizer que o protagonismo do presidente Lula, né, no âmbito internacional é muito importante e digno de ser observado, né? Porque, como você viu recentemente, na reunião da África do Sul, os BRICS incorporaram mais uns tantos países, né? Muitos deles produtores de petróleo, não é isso? E muita gente diz, não, isso vai tirar o protagonismo do Brasil. Estão enganados. Estão enganados. Isso, na verdade, vai ampliar a perspectiva brasileira de, na verdade, reduzir de maneira importante a dependência da, da moeda americana, né? Uhum. Porque nós todos estamos assistindo um fenômeno que já ocorreu no século XIX, com a substituição da libra pelo dólar ao longo dos anos 20, depois culminando na Segunda Guerra, né? A libra foi sendo substituída. Nós estamos observando um fenômeno semelhante. Aí as pessoas querem fazer, em geral, juízos, querem fazer juízos muito imediatistas. Isso vai demorar para ocorrer, vai demorar para ocorrer, sem dúvida. Mas o processo está desencadeado. E é preciso que o Brasil participe disso de forma muito intensa
e tem uma presença importante, porque isso é importantíssimo para os países chamados em desenvolvimento, que têm suas moedas inconversíveis. O que eu quero dizer é que é importante que o Brasil participe dessa constituição das espaços monetários alternativos, né? Porque isso vai provavelmente redundar, espero que redunde, que culmine com uma diminuição do papel do dólar e uma ampliação do papel das moedas mais frágeis, né? Caminhando na direção do que o Keynes propôs em Bretton Woods, a criação do Bancor, que era uma moeda realmente internacional. Ela seria administrada pelo FMI, né? E realmente internacional. O problema é que os americanos, ali o R. Dexter White, que era o representante americano, aliás, um cara muito razoável, acabou sucumbindo à pressão política dentro dos Estados Unidos e o FMI surgiu com poderes menores do que deveriam ter sido atribuídos a ele, né? Mas essa questão do sistema monetário é crucial, porque a despeito das nossas reservas, você vê que o nosso real ele flutua, né? Às vezes de maneira intensa, a despeito por conta dos movimentos de capitais que o Keynes queria bloquear e fazer com que o Banco Mundial fosse o único provedor de recursos externos para os países, para evitar essas arbitragens dolorosas que acabam afetando o câmbio e juros nos países em desenvolvimento. Professor, o senhor falou aqui do... Não sei se o senhor concluiu, mas... Você concluiu? Eu queria... Concluí. Eu queria só ressaltar um ponto que o senhor destacou, né, das reservas cambiais brasileiras, dos 380 bilhões de reais de reserva, que elas foram, né, reafirmadas nos governos dos partidos trabalhadores, no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Né? Então é importante a gente estar sempre ressaltando isso. Não foram em governos neoliberais, né, que nós chegamos a esse colchão. Isso, né? Na verdade, ele caiu dos 380, caiu para 345. Agora, no governo Lula, recuperou um pouco, está em 360 bi. Mas é mais que confortável, né? Porque o governo, os governos Temer, mas sobretudo o Bolsonaro, eles usaram as reservas de maneira imprudente para acalmar um pouco o curso do dólar quando você tem outros meios, né? Você tem outros meios, como os swaps cambiais, por exemplo, que, na verdade, não se transformam depois numa demanda assim, impulsionada por medo por dólares. A reserva na verdade, o que ela é? Ela é um garantidor, a reserva é uma garantidora. Né? Eu vi muita gente falando, como o Paulo Guedes falou, olha só, você se lembra que ele falou? Eu vou contar. Ele falou, vamos usar as reservas para comprar dívida pública interna. Eu nunca vi uma maluquice tão grande. Quer dizer, imagina se a dívida pública em reais, ela é riqueza privada, então ela é componente ela compõe, na verdade, os estoques de riqueza do setor privado. Todos os bancos têm na sua carteira, no seu portfólio, na verdade, uma composição de ativos públicos, né? Que são os garantidos pelo governo. Então, o pessoal fala muita besteira, que a dívida... Não há nenhum caso de dívida pública em moeda nacional que tenha sido renegociado, que tenha dado calote. Isso só ocorre quando você tem dívida em moeda estrangeira. Vê a crise da dívida externa dos anos 80, né? Só tem problema quando você tem dívida em moeda estrangeira. Né? Não sei se se lembra que os argentinos fizeram uma conversibilidade, você deve lembrar disso. Lembro, Menem. Foi no governo Menem? Menem, o Domingo Cavallo. Foi o Cavallo que era o ministro da Fazenda. Cavallo, ministro da Fazenda. Aí era $1 por R$1. Eu vou contar uma historinha. Eu fui
aquela livraria Ateneu, em Buenos Aires, porque o ministro da Fazenda, na época, era um Maquiné, que tinha sido meu amigo na luta pela renegociação das dívidas externas, quando eu estava no governo, e eu fui lá para visitá-lo, ele queria conversar, eu falei, Maquiné, esse troço não vai dar certo. Mas eu fui à livraria Ateneu e comprar um livro do Jorge Luiz Borges, que é um escritor que eu tenho uma hora de adaptação. Apesar de ser um conservador, mas era muito engraçado, né? Um cara muito grande escritor. E eu entreguei uma nota de, não me lembro, era 1 por 1, entendeu? Uma nota de 20 pesos. Acho que custava 15 pesos, sei lá, nota de 15 pesos não tinha. Aí a moça do caixa falou, mas o senhor não tem dólar? Eu falei, mas não está 1 a 1? Ela falou, mas nós preferimos dólar. Aí eu dei uma nota de dólar para ela, não me lembro quanto era, mas era 20 dólares, ou coisa parecida. Aí o que ela me diz, o que ela faz, ela pega e me devolve o troco em pesos, para você ver a crença que eles tinham na moeda deles, a despeito do 1 por 1, né? Então, a Argentina, há muito tempo, perdeu totalmente a soberania monetária. Isso. E é importante, no caso dos BRICS, que eles entram nos BRICS e devagar, porque, veja, é uma situação parecida com a hiperinflação alemã dos anos 20, 30, em que o pessoal disse, não, teve hiperinflação porque o governo gastou muito. Não, teve hiperinflação porque você teve as reparações de guerra. E as reparações de guerra exigiram um esforço que a Alemanha não podia fazer. O pessoal começou a fugir da moeda alemã. A mesma coisa ocorre na Argentina. Mas você explicar isso é complicado, né? Não, mas só está passando um ponto importante, né, nessa questão toda. É difícil mesmo, né, também ainda com o tempo que nós temos, mas é a questão da soberania monetária. Temos que ter cuidado para o Brasil, né, não vai ser no caso do governo do presidente Lula, mas nos governos anteriores, recentemente, se discutiu também abrir conta em banco, em dólar, essas coisas que enfraquecem a soberania monetária do país. Nós temos que ter a nossa moeda. Claro. Nossa moeda. Isso é uma das dimensões fundamentais da soberania. Você veja o que está acontecendo no Equador. Exatamente. O Equador dolarizou a economia. E hoje a economia equatoriana, que teve um desempenho bem razoável antes disso, com o presidente anterior, que está na... Rafael Correia? Rafael Correia. Correia, isso, Rafael Correia, entrou em crise depois que dolarizou. E uma crise que está afetando a sociedade de uma maneira muito negativa, com invasão dos cartéis mexicanos, etc., morte de gente. A gente precisa ter muito claro os objetivos que a gente tem que alcançar. Essa questão da soberania monetária é essencial. Essencial. Professor, olha, passou rápido o papo com o senhor aqui. Nós já estamos aí com 56 minutos de programa. Foi uma conversa assim muito rápida. E só queria... Eu ainda tenho mais um ponto que eu quero destacar com o senhor, que na verdade não é um ponto. Mas eu queria só lembrar que o senhor falou da questão do fundo soberano. Lembrar que Paulo Guedes e o Bolsonaro, eles extinguiram o fundo soberano, aquela medida provisória da tal da liberdade econômica. Isso. Ou seja, entregar toda a economia, aquilo que o senhor falou no início, né? A iniciativa privada, quer dizer, ela mesmo controla tudo. E ali ele extinguiu o fundo soberano que foi constituído na época pelo presidente Lula, cujo o ministro da Fazenda, se eu não me engano, era o Guido Mantega, que suscitou. Era o Guido. Professor, olha, estamos chegando no fim, mas tem que fazer uma pergunta, senhor, não, uma pergunta não. Gostaria que o senhor colocasse aqui para a gente, nesse final, fala um pouco do seu livro, né? O que o senhor pode ressaltar para a gente aí do seu último livro, escrito por Natan Cacheta. Esse livro, ele, na verdade, congrega a uma série de artigos que tratam exatamente desses temas que nós discutimos hoje, né? O Natan,
É um economista muito jovem mesmo, ele tem 22 anos, e eu o convidei porque eu considero um economista muito talentoso e ele tem um nível cultural elevadíssimo. E eu o convidei para escrever comigo esse livro, porque eu acho que a gente precisa projetar os jovens economistas que, na verdade, são muito promissores, etc. Então, eu o convidei e nós produzimos, na verdade, ele é que organizou todos os artigos, né, os meus e os dele. Eu acho que vale a pena porque ele tem também uma qualidade que eu vejo, às vezes, não suprimida nas manifestações dos economistas, que é um pouco de ironia em relação à própria economia, né? Um pouco de ironia, de crítica, etc., para poder insinuar ou demonstrar, insinuar é melhor, que ela não pode ser convertida numa física newtoniana, né? Talvez se ela se aproximasse mais da física quântica seria melhor, mas a física newtoniana é uma impropriedade. Aliás, todos os críticos da economia, como ela foi criada a partir desse conceito de naturalismo, equilibrismo, racionalismo e equilíbrio, né? Todos os que se moveram contra isso, fizeram a crítica, na verdade, são os que realmente forneceram uma visão mais coerente de como funciona essa estrutura e essa dinâmica, que não é fácil de você assegurar que está tudo certo o que você está pensando, né? Então, ela deveria provocar mais dúvidas do que certezas. Professor, olha, professor Luiz Gonzaga Beloso, para nós foi uma honra aqui do Soberania e Debate, ter essa oportunidade de estar com o senhor, tendo as suas ideias, expondo aqui para todos nós, e como eu falei no início, volto a reiterar, nos ajudando e mostrando um caminho a ser seguido. Gente, obrigado, até lá. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.